Na Suécia, uma mulher passa a mão por um scanner e sobe no trem. Sem bilhete, sem telefone, sem carteira, apenas sua mão. Dentro dela há um microchip. É uma das milhares de pessoas que já o aceitaram. O que começou em um país agora está se espalhando pelo mundo. E a Bíblia advertiu que isso viria. Muitos creem que a marca da besta será algo distante, evidente, impossível de confundir. Mas estão enganados. A tecnologia não está por chegar. Já está aqui. E o mais surpreendente, não é imposta a ninguém. As pessoas fazem fila para recebê-la. São microchips subcutâneos, dispositivos do tamanho de um grão de arroz inseridos sob a pele, normalmente entre o polegar e o indicador. Uma injeção rápida, menos dolorosa que uma vacina, e fica implantado de forma permanente. Esses chips fazem funções que antes exigiam cartões ou celulares. Abrem portas, ligam carros, guardam dados médicos e, o mais importante, permitem comprar e vender. Mais de 50 mil pessoas já os utilizam. O número cresce a cada mês. Empresas de tecnologia os promovem, hospitais os aplicam e governos os testam com seus funcionários. Não é conspiração, é uma realidade documentada. A Biohacks International implantou milhares. Em Wisconsin, a empresa Three Square Market permitiu que seus trabalhadores colocassem chips. Na Alemanha e na Bélgica, companhias e escritórios governamentais já possuem programas piloto. Mas essa tecnologia é diferente de qualquer outra, porque fica dentro de você. Seu celular pode desligar, sua carteira pode ser perdida, um cartão pode ser roubado, mas um chip sob a pele te acompanha quando dorme, toma banho ou sai de casa. Torna-se parte do seu corpo. E é isso que a torna tão perigosa profeticamente. Apocalipse 13 não fala de um dispositivo externo, mas de uma marca na mão direita ou na testa que controla quem pode comprar ou vender. Durante séculos, as pessoas se perguntaram como um sistema assim seria possível. Hoje, a tecnologia existe. A infraestrutura está sendo instalada diante de todos. Shoppings, hospitais, estações de trem, escritórios. E o povo aceita com entusiasmo, vendo comodidade onde deveria haver cautela. Vamos esclarecer. Os microchips atuais não são a marca da besta. O anticristo ainda não surgiu e a tribulação não começou. A marca bíblica envolve uma decisão consciente de adorar a besta e rejeitar a Deus. Mas esses chips estão preparando o caminho, normalizam a ideia de ter tecnologia dentro do corpo e constroem exatamente o sistema que Apocalipse descreve. As bases estão sendo colocadas e a maioria não percebe para onde isso conduz. Para entender como começou, precisamos olhar para a Suécia. Eles não adotaram essa tecnologia por acidente. A criaram deliberadamente. Tornaram-se um campo de testes mundial desde 2015, quando a Biohacks International, liderada pelo perfurador corporal Johan Österlund, começou a oferecer implantes como uma melhoria de vida. Não por motivos médicos, nem por ordens do governo, mas como um acessório moderno. O discurso era simples. Um chip é uma extensão do corpo, como um relógio inteligente, porém impossível de perder. A Suécia aceitou. Em poucos anos, milhares tinham o chip. Usavam para entrar no trabalho, pegar trens, pagar café e abrir suas casas. Tudo com um simples movimento da mão. A tecnologia é simples, um chip RFID ou NFC encapsulado em vidro biocompatível. Não possui bateria, é ativado ao aproximá-lo de um leitor e transmite um código único que identifica o usuário. Mas a adoção em massa combinava com um plano maior. A Suécia quer ser a primeira sociedade sem dinheiro físico. Seu Banco Central declarou isso abertamente. O economista Nicholas Arvidsson disse com clareza: a Suécia provavelmente eliminará o dinheiro de papel por completo. E o chip se encaixa perfeitamente, melhor que cartões ou celulares. Os bancos se adaptaram.
Os comércios também. Novos leitores foram instalados, sistemas atualizados e cada vez mais lojas aceitam pagamentos com um gesto da mão. Mas logo, o chip deixou de ser apenas uma carteira. Passou a substituir a identidade. O governo viu usos extras. Guardar informações médicas, contatos de emergência, alergias, permitir acesso seguro a prédios, verificar identidade com mais confiabilidade que uma senha ou um documento. Já não era só comodidade, era controle, não imposto, mas voluntário. A forma mais eficaz de controle é aquela que o povo aceita porque facilita a vida. E esse é o verdadeiro perigo. Ninguém está obrigando os suecos a implantarem um chip. Eles próprios escolhem isso, fazem fila para consegui-lo e até organizam festas onde amigos se implantam juntos, como se fosse uma moda tecnológica. Por que resistir? A Suécia é uma nação construída sobre a confiança. Confiam em seu governo, na tecnologia e nos especialistas. Quando as autoridades afirmam que algo é seguro, a maioria aceita. Sua cultura minimalista e amante da eficiência os transformou em candidatos perfeitos. Um chip que substitui chaves, cartões e dinheiro se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida. Mas por trás dessa comodidade acontece algo mais profundo. A Suécia mostrou ao mundo que a aceitação em massa é possível, que uma sociedade moderna, livre e educada adotará voluntariamente tecnologia de rastreamento sem necessidade de coerção. Tudo o que é preciso é conveniência. A professora Rachel Botsman, especialista em confiança digital de Oxford, resumiu assim: a Suécia é um laboratório de confiança social. O que funciona lá pode ser exportado para o resto do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto a Suécia normalizava o chip entre cidadãos comuns, a Alemanha adotou uma estratégia diferente. Levou-o ao ambiente de trabalho. Em escritórios de Munique, Berlim e Frankfurt, os funcionários recebiam a oferta de implantar um chip que substituía a credencial corporativa. Nada de procurar cartões ou esquecer senhas. Bastava mover a mão para entrar. Para empresas obcecadas por eficiência, foi uma venda perfeita. As corporações alemãs não o apresentaram como um acessório futurista, mas como uma ferramenta de segurança. Em uma cultura onde ordem e precisão são valores centrais, a mensagem funcionou. Como disse um diretor de tecnologia, os cartões se perdem e as senhas são esquecidas. Os implantes não, e ele tinha razão. Um chip não se perde, não se empresta, não se esquece. Está sempre ali e sempre rastreia. Porque esses chips não apenas abrem portas, eles registram horários de entrada e saída, áreas que você visita, quanto tempo permanece em cada setor. Alguns sistemas até integram métricas de produtividade vinculadas ao chip. Em outras palavras, seu empregador sabe exatamente onde você está em cada momento dentro da empresa. Muitos trabalhadores alemães, especialmente do setor tecnológico e de engenharia, aceitaram sem protestar. Viram isso como parte de um ambiente profissional moderno e seguro. Mas outros começaram a expressar preocupações. Miriam Vogel, presidente da Future Impulse, fez um alerta. Quando a identidade laboral se entrelaça com o corpo, a fronteira entre pessoa e empresa começa a desaparecer. Pense nisso. Se seu acesso ao trabalho, sua identidade profissional e sua presença na empresa estão literalmente incorporados à sua pele, você já não é apenas um funcionário. Torna-se uma extensão da corporação. E o que acontece se você pedir demissão ou for demitido? O chip pode ser removido, mas requer um procedimento médico. E algumas empresas já incluem cláusulas obrigando a manter o implante. Recusá-lo pode custar o emprego. Removê-lo pode violar o contrato. É assim que o que é voluntário se transforma em obrigatório sem que nenhuma lei seja aprovada. Não é o Estado que te força com soldados. É a necessidade de trabalhar para sobreviver. E a Alemanha revelou algo crucial.
O chip funciona não só para consumidores, mas para corporações. E corporações têm poder quase equivalente ao dos governos. Controlam salários, promoções e estabilidade financeira. Se as empresas o adotarem como norma, milhões enfrentarão uma falsa escolha: aceitar o chip ou aceitar o desemprego. Mas não apenas o setor privado estava observando. Os governos também tomaram nota, e um dos casos mais significativos ocorreu na Bélgica. A Bélgica não teve manchetes como a Suécia, nem a atenção midiática da Alemanha. Mas em Bruxelas, o coração administrativo da União Europeia, aconteceu algo ainda mais importante. O chip chegou ao governo. Funcionários europeus começaram a testar implantes para tarefas administrativas e de segurança. Não era um programa massivo, e sim ensaios discretos, quase silenciosos, mas com enormes implicações. Os chips permitiam acesso a edifícios governamentais, eliminavam cartões, códigos e múltiplas verificações de identidade. Um relatório interno afirmava: o microchip simplifica processos que antes exigiam vários passos e reduz riscos de falsificação. Parece razoável, até que se observa a estrutura por trás disso. Bases de dados governamentais, os registros mais completos sobre cidadãos, agora se conectam a dispositivos dentro do corpo humano. Sua identidade, permissões e acessos dependem do chip. Claire Maas, do Centro de Estudos Europeus, alertou claramente: quando o Estado integra identidade e implantes, abre-se a porta para um modelo em que a existência do cidadão depende de um dispositivo que ele não controla. Leia de novo. Sua existência depende de um dispositivo que você não controla. Você não programa o chip. Você não decide que informações ele contém. Você não define quem pode lê-lo. O Estado define. E se decidir revogar seu acesso, isso é feito instantaneamente. Se atualizar seus privilégios, você não tem voz. O chip obedece ao sistema, não a você. O experimento belga foi pequeno, mas abriu a porta mais perigosa de todas. A Bélgica não implantou chips em nível nacional, nem obrigou todos os seus funcionários públicos, mas conseguiu algo ainda mais importante. Estabeleceu um precedente. Mostrou que um governo democrático moderno pode integrar identidades humanas dentro de sua infraestrutura estatal, que isso é tecnicamente possível, legalmente aceitável e administrativamente funcional. E na política, um precedente basta para que o que hoje é opcional se torne obrigatório amanhã. Não por meio de leis dramáticas, mas por mudanças lentas que passam despercebidas, até que já pareçam normais. Agora, observe o panorama completo. A Suécia normalizou o chip socialmente. A Alemanha o normalizou economicamente. A Bélgica o normalizou governamentalmente. 3 caminhos diferentes, uma mesma tecnologia, uma mesma direção. E nenhuma nação parou. A pergunta já não é se isso se propagará, mas até que ponto avançou enquanto o mundo não prestava atenção. Enquanto a Europa construía as bases, o restante do mundo começou a imitá-la. Nos Estados Unidos, a empresa Three Square Market virou notícia em 2017 ao oferecer implantes para seus funcionários em Wisconsin. Mais de 50 aceitaram imediatamente. A mídia tratou aquilo como uma curiosidade tecnológica, sem entender que não era o fim, mas o começo. Desde então, empresas do Vale do Silício, do Texas e de Nova York têm experimentado a mesma ideia. O setor corporativo americano está pronto. Só aguarda maior aceitação social. Mas enquanto os EUA discutem, outros países avançam sem hesitar. No México, a motivação foi a segurança. Funcionários de áreas de alto risco adotaram chips para evitar roubos de identidade e melhorar o controle em zonas perigosas. Em um país onde o crime organizado falsifica documentos e credenciais, um implante oferece algo muito mais difícil de manipular. O México demonstrou que quando a segurança nacional está em jogo,
Os governos adotam essa tecnologia sem titubear. O Brasil seguiu outro caminho. Nos polos tecnológicos de São Paulo e Rio, jovens profissionais começaram a implantar chips voluntariamente. Para eles, isso era um símbolo de modernidade, quase um acessório futurista que os identificava como parte da nova elite digital. Em uma nação que deseja se tornar potência tecnológica, o chip virou sinônimo de progresso. Na Ásia, o cenário é ainda mais variado. O Japão o introduziu na área médica. Pacientes com demência, alergias graves ou doenças crônicas usam chips que armazenam informações vitais. Os paramédicos podem escanear a mão e salvar vidas. Em uma sociedade onde a tecnologia se integra sem resistência, essa aplicação parecia humanitária e lógica. A Coreia do Sul deu um passo além. Em uma das sociedades mais digitalizadas do planeta, onde o dinheiro físico quase desapareceu, os implantes são usados como chaves digitais em algumas empresas. Em um país hiperconectado, acrescentar um chip simplesmente parece coerente com seu estilo de vida. Mas então vem a China, e a China é outra história. Eles não implantaram chips em massa, mas também não precisam. Já possuem um sistema de vigilância digital completo, reconhecimento facial, identidade digital obrigatória, controle de mobilidade e um sistema de crédito social que determina quem pode viajar, comprar ou acessar serviços. Para analistas internacionais, se a China decidisse implementar chips amanhã, milhões os aceitariam sem resistência. Sua sociedade já está treinada para um controle tecnológico centralizado. Diferentes países, diferentes razões, a mesma direção. E isso nos leva à pergunta inevitável: o que a Bíblia realmente diz sobre uma marca que controla a compra e a venda? Durante quase 2000 anos, muitos não entendiam como Apocalipse 13 poderia se cumprir. Hoje, pela primeira vez, podemos ver isso acontecendo. Leamos Apocalipse 13, 16 a 17. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posta uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Notemos os detalhes. É uma marca no corpo, não sobre ele, e seu propósito é econômico. Controle total da compra e da venda, comida, remédios, moradia, a própria sobrevivência. Por séculos, estudiosos se perguntavam como alguém poderia regular todas as transações do mundo. A tecnologia não existia. Parecia impossível, simbólico. Mas agora, com sistemas digitais globais, identidade biométrica e microchips implantáveis, aquilo que parecia fantasia profética se torna realidade tecnológica. Entretanto, muitos ignoram o ponto principal. A marca não é apenas tecnologia, é adoração. O texto não diz que as pessoas serão forçadas, diz que a receberão voluntariamente porque adorarão a besta, seu sistema, sua liderança, suas soluções. O anticristo realizará sinais e prodígios, trará ordem após o caos, unirá nações, parecerá a resposta que o mundo espera. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10 confirma: a vinda do iníquo é segundo a operação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios mentirosos, e com engano para os que se perdem. O mundo aceitará o sistema, porque aceitará o líder. A marca será o passo final de um engano progressivo. As pessoas a aceitarão porque já terão sido condicionadas. E é exatamente isso que acontece hoje. Os microchips atuais não são a marca, mas estão treinando uma geração inteira a enxergar a tecnologia implantada como algo normal, útil e até desejável. Quando o anticristo apresentar sua marca, não lhes parecerá estranho. Será simplesmente o próximo passo lógico em um processo que já começou. Neste momento, estão construindo a infraestrutura.
não a marca final, mas o sistema que a sustentará. Para que Apocalipse 13 aconteça literalmente, 3 elementos precisam existir. Tecnologia implantável no corpo humano. Já existe e está sendo usada em vários países. Um sistema de identidade unificado e centralizado. As identificações digitais estão sendo implementadas e bancos de dados nacionais começam a se conectar globalmente. Controle econômico por meio dessa identidade. As sociedades sem dinheiro físico avançam rapidamente e a capacidade de excluir alguém da economia já é realidade em muitas nações. Tudo está pronto. Falta apenas a pessoa que a exigirá. Daniel 12:4 disse que, no tempo do fim, o conhecimento aumentaria. Estamos vivendo exatamente esse tempo. A tecnologia se acelera, a interconexão é global e tudo caminha para a centralização. O anticristo não construirá o sistema. Ele o receberá e o transformará em sua arma. Por isso precisamos estar atentos, não para viver com medo, mas para discernir o momento profético. As Escrituras nos advertiram e estamos vendo o cumprimento em tempo real. Tecnologia disponível, sistemas conectados, aceitação social crescente. O cenário está preparado. Falta apenas o ator principal. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se tudo isso já está pronto, quão perto estamos do momento em que tudo mudará? Não podemos marcar datas, mas Jesus disse que podemos reconhecer os tempos. E todos os sinais apontam para a mesma conclusão. Estamos mais perto do que nunca. As profecias seladas nos tempos de Daniel hoje se abrem diante dos nossos olhos. Israel voltou à sua terra. A tecnologia permite literalmente aquilo que antes era impossível. O mundo está preparado para um líder global. Mas antes da tribulação, antes da marca, antes do anticristo, acontecerá o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:16-17 promete que a igreja será arrebatada para estar com o Senhor antes que a ira caia sobre a terra. Os crentes não estarão aqui quando a marca for imposta. Essa é a nossa esperança. Se você está ouvindo isto e ainda não aceitou Jesus Cristo, precisa entender algo. O tempo está se esgotando. Toda essa preparação aponta para um único momento histórico em que a decisão será absoluta. A marca da besta ou a morte. Mas agora ainda existe uma escolha: aceitar Cristo e ser salvo. O sistema do anticristo já está sendo preparado. A tecnologia está pronta, a estrutura está construída, o mundo está disposto. Falta apenas ele, e quando surgir, não será visto como inimigo, mas como solução. Muitos correrão voluntariamente para receber sua marca, assim como hoje correm para implantar microchips, acreditando que isso é progresso. A pergunta não é se isso está conectado com a profecia. A pergunta é: o que você fará enquanto ainda há tempo?